Então, meus amados ouvintes, eu gostaria de me identificar. Eu sou o discípulo Garcia. Eu estudo Bíblia desde os 18 anos e agora já estou com 66 anos. Frequentei a igreja por mais de 30 anos. Fui pastor, obreiro, tive até minha própria denominação. Mas estudando eu descobri muita coisa fraudada aqui dentro da Bíblia, né? Porque a gente descobre que está errado. E a gente cansa até de fazer coisa errada, né? Dentro da igreja, fingindo que está certo, fingindo para o povo, fingindo para a gente mesmo, conforme o que acontece muito por aí, o fingimento. E a gente acaba cansando disso quando vai descobrindo a verdade, né? Então eu gostaria de pedir para você para dar um like aí. Sempre que você começar a ver o vídeo, já dá o like para o vídeo ter uma repercussão, para o vídeo andar, para mais pessoas ver até onde está o erro, né? Porque às vezes a coisa é tão complicada, né? Igual eu gostaria de ler para vocês aqui e explicar o que está escrito aqui. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quantas pessoas, pastores, obreiros, rabinos, até rabinos, vê essa passagem aqui e começa a querer enrolar, né? Dizendo que quando Yahshua, o Salvador, ou para as denominações aí, Jesus, né? Que está errado, né? O Salvador é Yahshua hebraico, não é Jesus romano. Então, tenta embaçar dizendo que na hora que o Salvador falou isso aqui, ele apontou para ele, né? Assim, dizendo que ele que é a pedra, né? Mas aqui realmente, se você ler com perfeição, com entendimento, você vê que ele está passando aqui a missão dele para Pedro. Mas não é verdade isso aí. Isso aqui é um versículo colocado aqui que quem pôs não sabe nem o que estava fazendo. Quem traduziu a escritura foi São Jerônimo, né? Um jovem de 19 anos, egoísta, e ele colocou tanta coisa aqui que não tem para entender. Porque imagine o que o Salvador está dizendo aqui. Está transferindo a missão dele para Pedro. Falta ele dizer aqui, ó Pedro, você vai ter também que ir lá na cruz e morrer no meu lugar. Falta só dizer isso. Mas não é verdade o que está escrito aqui. Isso aqui não é possível que um negócio desse. Não é possível que um negócio desse aconteceu. Não é possível. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar que o Salvador estava passando a missão dele para Pedro. Ainda que Pedro era um homem medroso, né? Eu já tive estudo sobre Pedro. Pedro era um homem medroso. Quando o Salvador foi preso para ser crucificado, Pedro correu, caiu dentro de uma capoeira, ficou a madrugada toda lá perdido, negou o Salvador 3 vezes. É um absurdo um negócio desse aqui, uma escrita dessa aqui. E muitas pessoas tentam embaçar, enrolar, dizendo que, não, na hora que o Salvador disse essa coisa, o Salvador apontou para ele, porque ele quer a pena. Não, é aquilo realmente, é que está escrito aqui, ó. Vamos ler de novo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Imagina uma coisa dessa, que o Salvador transferindo a missão dele para Pedro, transferindo a missão dele para um homem mortal. Não dá para acreditar uma escrita dessa aqui. Isso é uma coisa que não existe. Quem pôs isso aqui não pensou. Escreveu aqui de qualquer jeito e as pessoas se atropeçam nisso aqui até hoje. Até hoje você não vê uma pessoa que sabe explicar isso aqui. Eu digo sinceramente, isso não existiu. Isso não existiu. Porque não tem como
o Salvador passar a missão dele para um homem mortal. E outra que ele não podia passar a missão dele para ninguém, a missão era para ele. De maneira nenhuma ele podia passar a missão para ninguém. Que o, o, o chefe da igreja é o Salvador, Yahushua, o Mashiach. Não é Jesus não, porque Jesus é um falsário católico, né? É um falsário católico, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o evangelho, com aquilo que se diz salvação. É o que eu entendo dessa passagem aqui. É que eu entendo essa passagem aqui. E muitos pastores, obreiros, rabinos, enrolam nisso aqui e não sabem decifrar. Mas realmente é o que está escrito aqui. O Salvador transferindo a missão dele para Pedro. Não existe isso aí. Isso aí não existe, nunca existiu isso aí. O escritor que escreveu isso aqui, a Bíblia, infelizmente, a Bíblia é muito mal escrita, muito mal interpretada, difícil de entender. Que quem vai entender um negócio desse? Quem vai entender um negócio desse? Não tem como entender. Não tem como entender. Então eu gostaria que você lesse, olhasse bem o que está acontecendo aqui nessa passagem, para você ver que realmente isso aqui foi escrito errado. Não tem como a gente acreditar num negócio desse. Não tem como. Porque o Salvador jamais ia fazer isso. Porque a missão era para ele. A missão era para ele. Inclusive Pedro não queria nem que ele morresse na cruz, né? Quando ele falou para os discípulos que ele ia para Jerusalém, ia ser entregue aos gentios e ia ser morto no madeiro. A primeira coisa que o Pedro falou: não, senhor, de maneira nenhuma eu vou deixar acontecer isso com o senhor, porque eu vou brigar, eu vou quebrar tudo, eu vou defender o senhor de unhas e dentes, né? O que Pedro disse para ele, né? Até ele disse para Pedro: afasta de Satanás, você não sabe do que está falando, né? Então aqui está. É o que está escrito aqui. Eu gostaria que você que vai ouvir esse vídeo, lesse, prestasse atenção na realidade, que todos os pastores, obreiros, rabinos, chegam nessa passagem que eles embaçam e começam a mentir. Mas é o que está escrito aqui. O Salvador passando a missão dele para Pedro, né? Então eu gostaria que você meditasse nisso aqui e visse que realmente está errado. Está errado isso aqui. Nós não podemos aceitar isso aqui. Nós não podemos permitir uma coisa dessa. Nós não podemos aceitar esse engano, né? Então, eu gostaria que você não ficasse bravo comigo pela minha interpretação. Eu gostaria que você também fizesse a sua própria interpretação, comentasse, lê o que está escrito aqui, se realmente é isso que eu estou dizendo, né? E você ajudar o canal, dando um like para o canal ter uma repercussão, para o vídeo ter uma repercussão. E você também pesquisasse a Bíblia, né? Pesquisasse para você entender que realmente o que está escrito aqui é realmente isso aqui. E é justamente por isso que entrou aquela bagunça lá de Papa, né? Dizendo que Pedro é o primeiro Papa. Pedro nunca foi o primeiro Papa. Pedro foi um discípulo, igualzinho os 12 foram, que para o Salvador ele não há acepção de pessoa, todos para ele é iguais. Tudo para eles é iguais. Ok, meus amigos, meus amados ouvintes? Então, tá aí a minha explicação aqui de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Ok, meu amigo? E uma boa tarde para você e que você leia e interprete junto comigo e chegue a uma conclusão. Não tenha medo, não tenha medo de se interpretar de maneira real, não, porque esta é a realidade. Nós temos que viver na verdade e não na mentira e no engano, ok, meus amigos? Então, fique na paz fique com Yahushua e Yahweh.